Maria José, eu quero agradecer o convite sempre tão generoso do Paulo, amigo de muitos anos, dizer que é sempre uma alegria para mim entrar em contato com os amigos do Bezerra. Eu espero que a nossa reflexão seja útil e seja agradável para todos vocês. Recentemente, um colega do SUS me procurou e me disse que havia assistido o filme Nosso Lar, através da internet. Pela primeira vez, ele havia assistido o filme Nosso Lar. E ele começou me perguntando se eu acreditava que as coisas do mundo espiritual seriam da forma como estava no filme. E quando eu disse que sim, que eu acreditava, ele voltou-se e disse assim: pois agora é que eu não entendo nada mesmo. Se do lado de lá tem essas coisas todas, casa, hospital, escola, diversão, automóvel, por que é que a gente precisa vir para o lado de cá? Nós não podíamos ficar desenvolvendo a nossa evolução apenas no mundo espiritual. Notem, minha gente, que essa é uma questão muito pertinente e nos leva a uma reflexão sobre esse tema. Por que a encarnação dos espíritos? Ora, nós somos seres espirituais. E existe um mundo espiritual que pré-existe ao físico, que sobrevive ao físico, que não depende do físico, que continuaria existindo mesmo que o físico deixasse de existir. Por que, então, nós não podemos desenvolver as nossas habilidades vivendo apenas no mundo espiritual, nas colônias espirituais, onde parece haver tudo o que tem aqui? Por que é que nós precisamos assumir um corpo perecível, que adoece, que envelhece, que morre? Nós queremos examinar exatamente essa indagação desse nosso colega do SUS. Allan Kardec definiu com muita propriedade, e até com uma certa poesia, a necessidade da encarnação, na questão 634 do Livro dos Espíritos. Olhem só o que Kardec escreveu. Se não existissem montanhas, o homem não saberia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, o homem não seria informado de que há corpos duros. O espírito necessita viver experiências, conhecer o bem e o mal. É por isso que ele se une à matéria. Notem que desde a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, Kardec deixou transparente que nós assumimos um corpo perecível, nós encarnamos milhares de vezes para conhecer, aprender, viver experiências diferentes. Porque ninguém aprende, minha gente, com a experiência do outro. Quando uma repórter muito irônica da revista Playboy foi entrevistar a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que era a maior autoridade no mundo em assuntos sobre doentes terminais e que havia se autodeclarado espírita. Quando a repórter se aproxima dela e diz: mas a senhora, professora da Universidade de Chicago, a senhora é a maior autoridade do mundo em tanatologia, a senhora acredita que existe vida depois da morte? Ela voltou e disse assim: não, minha filha, eu não acredito que existe vida depois da morte. Eu sei que existe vida depois da morte. Ela havia documentado mais de 1000 casos de experiência de quase morte, onde indivíduos, enquanto o cérebro estava sem oxigênio, tiveram uma vivência espiritual e, ao voltar, relataram essa experiência. Ela dialogava com seus doentes terminais mortos, que lhe apareciam para dizer: doutora Elizabeth, eu continuo vivo. Não era mais uma questão de crença, de fé, porque a gente crê quando a gente não viveu a experiência, quando o outro viveu. Aí a gente crê, a gente acredita. Mas quando a gente vive a experiência, não precisa mais crer. É saber, é ter convicção. Não é mais fé, é um fato, é uma realidade indiscutível. Por isso a necessidade de viver as experiências para que a gente possa introjetar dentro de nós tudo aquilo que as experiências têm a ensinar.
Vamos fazer aqui um exemplo muito prático. Vamos imaginar que um de nós deseja aprender a fazer um bolo de chocolate, tal qual é ensinado no programa da Ana Maria Braga. O que a gente faz? A gente se senta de frente do aparelho de TV, uma folha de papel, um lápis. A gente anota todos os ingredientes do bolo, a gente vê as fases de construção do bolo, vê lá a apresentadora fazendo com a cozinheira, vê o bolo saindo quentinho, vê ela comer um pedaço do bolo. A gente pode decorar todas essas fases de forma a recitar para qualquer pessoa. Nós podemos dizer que sabemos fazer esse bolo de chocolate? Não. Mas nós não conhecemos todos os ingredientes? Nós não vimos ela fazer? Nós não podemos dizer que sabemos. Nós só poderemos dizer que fazemos depois que colocarmos a mão na massa. Depois que nós fizermos. Certamente, da primeira vez, vai ficar sovado. A tragédia da cozinheira, é bolo sovado. Na segunda vez, talvez fique fofo demais. Na terceira, talvez grude na forma. Na quarta, vai ficar bom. Na quinta, melhor. Na sexta, é o melhor bolo de chocolate que se pode fazer. Aí eu posso dizer, eu sei fazer um bolo de chocolate. Aprender, evoluir, é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém deseja aprender a andar de bicicleta, o que faz? Se inscreve num curso online, aprenda a andar de bicicleta em 5 lições? Não. Compre um manual que diga de que é feito o freio, qual o tipo de guidão, como funciona a roda? Não. Senta-se na pracinha e fica vendo as pessoas andarem? Também não. Só tem um jeito de aprender a andar de bicicleta. Qual é? Subir, andar, cair, levantar, cair de novo, e cair e levantar tantas vezes até que o cérebro automatize esse tipo de equilíbrio. Aí sim, a gente pode dizer, eu sei andar de bicicleta. E dizem que nunca mais se esquece. Quando nós começamos a nossa história evolutiva lá para trás, Deus nos deu uma bicicleta com 2 rodinhas. Nós éramos assistidos muito de perto pelos patronos evolutivos do planeta. Evoluímos um pouco, Deus tirou uma das rodinhas, mas deixou a outra. Hoje, a bicicleta que nos dão não tem rodinhas. É cair, se machucar, até aprender. A filosofia da encarnação dos espíritos passa exatamente por esse processo de colocar a mão na massa, de subir na bicicleta, cair e se levantar. E Deus age conosco da mesma forma que um pai que vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta. No começo, o pai fica ali junto, segurando, mas há algum momento que o pai precisa soltar, senão ele não vai aprender nunca. Deus age com a gente dessa forma. Muito próximo no início. Depois precisa se afastar um pouquinho, para que a gente decida, para que a gente faça as opções, para que a gente aprenda por nós mesmos. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe decidiu que eu precisava fazer uma dieta, né? Perder peso. Não preciso nem dizer que não deu certo. Mas a minha mãe era muito cuidadosa, né? Preparava a minha dieta com muito esmero. Café da manhã eram 2 torradinhas, uma ricota, um café com adoçante. Minha gente, naquela época, adoçante era horroroso. Estavam começando, eram uns comprimidinhos assim que ninguém tolerava. E a ricota com torrada, convenhamos, não tem graça nenhuma. Pois é, eu tomava o meu cafezinho ali na casa da minha mãe, ia pegar uma carona com um colega que morava a algumas quadras, que era meu colega de sala, e a mãe dele nos levava de carro. E eu chegava na casa dele, e a senhora, a mãe dele, muito gentil, Ricardo, você tomou o seu café?
E eu com a cara mais lavada do mundo, não, a minha mãe não acordou, não deu para tomar café. Não, venha tomar conosco. E me dava um belo pão com manteiga e um café com leite cheio de açúcar. Íamos para a escola. A minha merenda era uma maçã. Naquela época, maçã era uma coisa preciosa, não é? E era aquela maçã argentina, além de ser muito cara, era uma coisa rara. E a minha merenda era uma maçã. Não podia dar certo, né, gente? Vocês já viram um gordo gostar de maçã? Aliás, ninguém era para gostar de maçã. Troço sem graça é a maçã. Muito mais o gordo. O gordo quer coxinha, né? O gordo quer pizza. Pois é, a minha merenda era uma maçã. E o que é que acontecia? Eu chegava na escola e trocava a minha maçã com um pão com salame ou pão com manteiga que os outros colegas levavam. Minha mãe não conseguia entender como é que eu não emagrecia, se a minha dieta era tão cuidadosa. Assim é Deus conosco. Deus, assim como minha mãe, fazia tudo certinho. Me colocava no lugar certo, com as pessoas certas, no cenário certo. Mas, no final das contas, é cada um de nós que decide o que vai fazer com aquilo que Deus organizou para nós. Mas nós poderíamos, nesse momento, e o meu colega do SUS talvez dissesse assim, muito bonito, Ricardo, muito bonito a sua explanação e tal. Mas isso não responde à minha pergunta. Se a questão é viver experiência, por que nós não poderíamos viver essas experiências no mundo dos espíritos? Lá não tem tudo que tem aqui? Por que a gente tem que encarnar? Aí nós somos obrigados a avançar um pouquinho na reflexão para tentar entender as diferenças que existem entre o mundo espiritual e o mundo físico. São essas diferenças, minha gente, que nos faz entender o sentido da encarnação em corpos perecíveis. Primeira diferença. A vida orgânica, a vida na Terra, insere o espírito em um ciclo de vida que é próprio da biologia reencarnatória. Processos como nascer, crescer, viver a adolescência, atingir a adultez, enamorar-se de alguém, casar-se, as mulheres ficarem grávidas, gestar os filhos, vivenciar certas doenças que são próprias da corporeidade, envelhecer. Todas essas fases não existem no mundo dos espíritos. Elas são próprias da vida na Terra. Cada uma dessas fases ensina para nós alguma coisa. Só as mulheres que gestaram um filho, que o viram nascer, que o amamentaram, sabem que sentimentos são vivenciados nessa situação. Só elas que sabem, porque viveram aquela experiência. Só as pessoas que vivenciam certas enfermidades limitantes, como a surdez, a cegueira, a paralisia, a falta de membros. Só as pessoas que vivem isso sabem as lutas que têm que enfrentar. Só as pessoas que envelhecem com dignidade compreendem o que significa esse processo do desenvolvimento do espírito. Quantas pessoas mais velhas diziam assim, se nos meus 30 anos eu tivesse a experiência que tenho hoje, cometeria menos erros, viveria de forma melhor, faria melhores escolhas. Eu vou narrar duas experiências pessoais para ilustrar a importância desses ciclos vitais que só existem na vida na Terra. Quando eu era mais jovem, solteiro, sem os meus filhos, quando saía nos nossos grupos de estudo assuntos sobre criança enferma, morte na infância, eu notava que os confrades mais velhos ficavam emocionados. Alguns até choravam. Mas eu não conseguia me emocionar com esse assunto. Eu pensava assim, eu devo ser muito atrasado mesmo. Eu vejo os companheiros, como é que eles se tocam, como é que se sensibilizam com questões de criança, e eu não. Pois bem, vieram os anos, eu me casei, veio o meu primeiro filho, depois o segundo filho, e eu passei a viver uma experiência que eu não conhecia.
dessa encarnação. Só quem tem filho sabe o que é que significa. Parece que é uma história que é igualzinha em todas as crianças. Começa com as dores de barriga. E a gente pega ele no colo, eles choram e a gente tem vontade de chorar também. Depois vem aquela estomatite herpética primária que toda criança tem, febre alta, a boquinha enche de afta, e ela chora de fome e chora de dor porque não consegue comer. Depois entra a fase das otites, que sempre começa de madrugada e naquela noite ninguém dorme. Depois as fases das amigdalites, febre alta, 3 dias de febre, não consegue comer. Depois as fases dos tombos, quebra o braço, quebra a perna, tem que ir no hospital dar ponto. E eu passei tudo isso com meu primeiro filho, e depois, igualzinho com meu segundo filho, e eu notei que alguma coisa mudou dentro de mim. Se hoje vocês chamarem para um assunto que envolve criança, pode saber que eu vou me derreter todo. Um segundo exemplo, pessoal. De uns anos para cá, eu venho vivendo um problema sério de coluna, é um estreitamento no canal vertebral. Isso me impede de ficar em pé ou andar. E é a primeira vez na minha encarnação que eu estou vivendo como experiência de dor física. Eu sou reumatologista, eu trato dor física nas outras pessoas, mas eu nunca tinha vivido essa experiência. Eu estou percebendo o quanto essa experiência de dor em mim está me tornando mais sensível às dores físicas das outras pessoas. Daí, minha gente, viver a experiência para aprender. Vamos imaginar um outro exemplo. Vamos ao médico. E vamos imaginar que o atendimento não foi muito bom. Chegamos lá, uma sala de espera minúscula, apinhado de gente. Nós ficamos em pé num canto apertado. Somos atendidos com 1 hora de atraso. O médico nem levanta, mal examina, passa lá a receita sem explicar. E a gente volta para casa aborrecido, e com razão. Mas será que essa experiência tem para nós algum significado profundo? Claro! Ao viver essa experiência, nós estamos aprendendo como não se deve tratar outra pessoa. Ao viver na pele a minoração da nossa dignidade, ao sermos desrespeitados como pessoa humana, nós estamos sinalizando para o nosso interior, olha só como se sente alguém que é tratado dessa maneira. E isso é sinal para que a gente não faça com os outros aquilo que nos fizeram. Quando meu pai completou 80 anos de idade, seu médico lhe comunicou a falência completa dos rins e ele estaria indicado à hemodiálise. A hemodiálise é um processo terapêutico que se faz 3 vezes por semana, em que a pessoa fica ligada a uma máquina por 4 horas. Para agravar a situação do meu pai, a idade, 80 anos, várias patologias e o fato de morar numa cidade que não tem serviço de hemodiálise, a cidade de Guarani. Ele teria que sair de Guarani, vir a Juiz de Fora, ficar ligado à máquina 4 horas, voltar para Guarani. Ou seja, eram 3 dias na semana dedicado apenas à hemodiálise. E meu pai ficou muito aborrecido. Meu pai era muito ativo no movimento espírita de Guarani, apesar dos 80 anos. Dirigia reuniões mediúnicas, grupos de estudo, muito ativo. E então a minha mãe percebeu e me disse, converse com seu pai, ele não está bem. E eu fui até Guarani, nos sentamos, e ele me colocou a situação dele de uma forma muito racional. Ele disse assim, olha, Ricardo, eu já estou com 80 anos, estou quase desencarnando. Por que os bons espíritos não me poupam desse incômodo? Afinal, isso vai prejudicar o meu trabalho no centro. Eu sei que eu faço um trabalho útil. E foi me colocando as coisas de uma forma muito racional. Quando ele terminou, eu voltei e disse assim, olha, pai, eu acho que esse processo que você vai passar a viver daqui para frente não tem nada a ver na sua relação com as outras pessoas. Tem a ver na sua relação com você mesmo. E lhe contei um fato acontecido com a doutora Elizabeth Kliber-Ross, quando sua mãezinha de 76 anos tem um derrame cerebral, uma lesão muito grave, e após a hospitalização vai para uma casa de repouso em Zurique, na Suíça, e nunca mais sairia de lá. Ela não conseguia entender, ver, ouvir, sequer sentar-se.
Elizabeth tira, então, alguns dias de licença no hospital de Chicago e vai para Zurique para estar com a mãe. E ficava o dia todo lá na casa de repouso, do lado da mãezinha, acariciando seus cabelos, apertando sua mão. Mas um dia Elizabeth se deixou invadir por um certo sentimento de inconformação. Ela pensou assim: meu Deus, isso não é justo. Com essa mulher, não é justo. Uma mulher cuja vida foi dedicada ao semelhante. Excelente mãe, esposa prestimosa, uma cidadã que nunca disse não a quem quer que lhe pedisse qualquer coisa, e agora, no final da vida, recebe de presente o leito de uma casa de repouso. Isso não é justo. E ela estava, então, cultivando esses pensamentos, quando percebe aproximar-se dela um espírito amigo. A entidade chegou muito juntinho dela e, pelos canais da inspiração, disse: Elizabeth, minha irmã, sua mãezinha, durante toda a vida, havia sido convidada a desenvolver a disciplina da generosidade, da caridade, do amor ao próximo. Nessa disciplina, ela foi excelente aluna, nota 10. Jesus deve estar muito feliz com ela. Mas agora, no final da vida, ela está sendo convidada a estudar outra disciplina. Não a do amor ao próximo, essa ela já venceu. Ela está sendo convidada agora a aprender a disciplina da resignação, da perseverança, da paciência. Porque enquanto há vida, há lições a serem aprendidas. E eu tive conhecimento de um fato parecido com esse, de um primo nosso residente no Rio de Janeiro, José Eduardo Baesso. José Eduardo era professor de história, uma inteligência brilhante, mas era hipertenso grave. E ele vai submeter a um tratamento dentário e, inadvertidamente, lhe é aplicado um anestésico com adrenalina, ele tem uma crise hipertensiva, ruptura de um aneurisma cerebral e entra em coma. É internado durante 40 dias, em coma, sob assistência da esposa e da mãe. Findo esse tempo, ele vem a desencarnar. Alguns meses depois, eu estava numa reunião mediúnica, dirigida por meu pai, na cidade de Guarani, quando ele se comunica através de um médium. O médium não o conhecia. E ele, então, vem dizer que está muito bem, agradecer as nossas preces, pede que nós enviemos um abraço e um beijo para a mãe e a esposa, que moravam no Rio. E, ao final, ele diz assim: vocês não sabem o quanto eu aprendi naqueles 40 dias em que meu corpo esteve em coma. Meu corpo, eu não. Eu estava do lado do corpo, plenamente consciente do que estava acontecendo. Queria retomar meu corpo, abraçar minha mãe e minha esposa, mas não podia. Vocês me conheceram e vocês sabem como eu era. Realmente, José Eduardo era uma pessoa de uma impaciência única. Ele não era capaz de esperar qualquer coisa. E na sua impulsividade, na sua impaciência e na sua pressa, muitas vezes acabava machucando as pessoas. Pois ele, então, disse: vocês me conheceram. Pois é. Esses 40 dias foi uma possibilidade de eu lidar com isso, de uma forma da qual eu não poderia me furtar. Foram dias de profunda quietude íntima, em que eu tive que trabalhar eu comigo mesmo, rever os lances equivocados da encarnação, me estruturando de uma forma real para, numa próxima encarnação, conseguir construir uma personalidade menos complicada. Mas, avançando em nossas reflexões, a primeira diferença, então, é essa. A vida na Terra nos insere em um ciclo de vida com fases que não existem no mundo espiritual. Uma segunda diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico: a luta pela sobrevivência. Ao reencarnar, nós obrigatoriamente temos que desenvolver atividades para nutrir as necessidades do corpo. Vem o frio, vem a fome, vem as doenças. O trabalho é obrigatório, é imposto à encarnação. E é através do trabalho que nós vamos desenvolver muitas das nossas funções cognitivas. Emmanuel diz, no livro Coragem, o trabalho é o motor do progresso.
No mundo espiritual, minha gente, não existe luta pela sobrevivência. Porque lá, se o espírito decidir nada fazer, nada vai lhe acontecer. Mesmo porque ele já está morto mesmo. Não pode morrer de novo. Então, a encarnação nos insere em um processo em que a atividade, estudar, construir, testar, aprender, para produzir os recursos para a manutenção do corpo. E ao produzir os recursos para a manutenção do corpo, nós vamos desenvolvendo a inteligência e também a moralidade. Pouca gente sabe, mas os nossos cãezinhos e os nossos gatinhos domésticos são bem mais burros do que os animais selvagens, que têm mais ou menos o mesmo perfil biológico. Quando se estuda o cérebro dos cãezinhos domésticos e dos lobos, que são animais de praticamente a mesma espécie, o cérebro dos lobos é muito maior. Por quê, minha gente? Porque eles têm que ir à luta. Os nossos cãezinhos domésticos recebem tudo de mão beijada. Tudo nós colocamos para eles. Tudo nós fazemos para eles. Eles não têm elementos de desenvolvimento mental. Os animais selvagens, ninguém faz nada para eles. Cada dia é um desafio para conseguir alimento, proteção contra os predadores e alimentar a cria. É interessante que se observou um estudo numa região dos Estados Unidos, onde neva muito, que os coiotes, que é uma espécie de lobo, começaram a aparecer naquela região. E eles notavam como eles podiam saber, pelas pegadas na neve, se era um lobo ou se era um cãozinho. Sabe a diferença? Os coiotes, eles andavam sempre em linha reta, um pezinho depois do outro, um pezinho depois do outro. Os nossos cãezinhos, as pegadas eram todas tortinhas, gastando um monte de energia, porque ele sabe que ao chegar em casa, aquela refeição fasta está à disposição deles. Um dia perguntaram à primeira-ministra de Israel, Golda Meir, por que os países produtores de petróleo são tão atrasados tecnologicamente, particularmente em comparação com Israel, que é um país árido, que vive num deserto, que não tem petróleo. E Golda Meir disse, brincando, de uma forma jocosa, que Moisés demorou 40 anos procurando uma terra sem petróleo para colocar o seu povo. Chico dizia isso, facilidade não leva a lugar algum. E uma vez uma senhora de certa idade procurou o Chico e numa certa lamúria disse, senhor Chico, a minha vida foi só dificuldade. Problema depois de problema. Tudo que eu consegui, senhor Chico, foi com o meu esforço. Nunca ninguém fez nada para mim. E foi falando. Quando ela terminou, o Chico voltou e disse assim, que bom, minha irmã. Que bom que foi assim. Qualquer pessoa que não é espírita, assistindo uma fala dessa, vai pensar o quê? Esse moço aí não está batendo bem? Pois ela diz para ele que a vida dela foi só dificuldade, que ninguém nunca ajudou. E ele fala que bom. Mas nós espíritas conseguimos entender isso. E o próprio Chico disse, todas as dificuldades que ele viveu na infância e adolescência, dupla orfandade, um pai muito ignorante, pobreza, uma família numerosa, nada disso era kármico. Chico não precisava ter vivenciado isso, mas foi escolhido por ele, para que, ao viver essas dificuldades, expandisse nele, pelo sofrimento, a capacidade de amar, para que, ao chegar à mediunidade, ele estivesse melhor dotado no contato com os espíritos desencarnados. Mas há uma terceira diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico, o período de infância. Não existe uma infância no mundo espiritual. A gente morre velho e continua velho. Exceto aqueles espíritos que morrem na infância. Ficam um pouquinho nela e depois assumem a condição de adulto. Ao encarnar, nós, espíritos, vamos ter arrefecidas as nossas inclinações más. Para, durante aquele período de 10, 12 anos,
nós sermos mais sensíveis às mudanças do nosso caráter, através da educação, de pais amorosos, mais disciplinadores, de professores corretos, sérios, responsáveis e exigentes. Então, esse período de infância é um período extraordinário no desenvolvimento do espírito. Como nós vamos converter em homens de bem, espíritos tão cristalizados no orgulho, se não fazendo com que passem por períodos sucessivos de infância, vivendo com esses pais, com esses professores, para aprender novas lições. Então, o período de infância é uma diferença do mundo espiritual para o mundo físico. Uma quarta diferença, o esquecimento do passado. Quando nós morremos, nós temos muito vivas as recordações de tudo aquilo que aconteceu aqui. Nós sabemos quem nos magoou, quem nós magoamos. Nós levamos para lá mágoas, ódios, queixas, vergonhas. Ao retornar à Terra, através do mecanismo da encarnação, passa-se uma esponja em nossa memória. Como se Deus dissesse assim: esquece, meu filho, o que passou. Reconstrua a sua vida em novas bases. E através dessa nova experiência, sem lembrar de quem nos magoou, de quem nós magoamos, nós vamos acertando as contas, nós vamos reparando aqui e acolá. E tem uma outra questão que envolve o esquecimento do passado. Ela nos permite viver profissões diferentes, habilidades diferentes. Porque olha só, minha gente, se nós nos lembrássemos da nossa última profissão, de nossa última ocupação, pela lei do menor esforço, nós continuaríamos nela. O indivíduo que foi um excelente mecânico, construiu a vida, criou os filhos, se lembrasse disso, a tendência dele era o quê? Voltar a repetir a experiência de mecânico. Um bom dentista caminharia para a odontologia, é natural. Então, ao esquecer o passado, nós temos oportunidades de militar em outra área, de avançar em outros setores, para desenvolver outras habilidades. E, finalmente, uma última diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aqui, no mundo físico, nós somos obrigados a conviver com almas de condição evolutiva diferente da nossa. No mundo espiritual, a lei de sintonia é absoluta. Os espíritos são atraídos para junto daqueles espíritos que têm as mesmas inclinações que eles. Os avarentos vão viver com os avarentos, os sensuais com os sensuais, os estudiosos vão procurar os estudiosos. É uma lei de sintonia que se estabelece nas diferentes esferas e nas colônias. No mundo espiritual, isso não existe. Estamos todos misturados. Na verdade, essa situação que não é identificada racionalmente por nós, ela obrigatoriamente é vivida. O responsável vai ser obrigado a conviver com o irresponsável. O estudioso vai ter ao seu lado o preguiçoso. O bandido estará cercado de pessoas boas. Porque é dessa convivência com o diferente que nós encontramos os elementos para o desenvolvimento das nossas habilidades. As diferenças que existem entre nós são o caldo de cultura que permite uma filosofia do diálogo. Aqueles que estão numa situação superior, ao conviver com os que estão numa situação inferior, vão desenvolver a paciência, a tolerância, a resignação, a persistência. Os que estão numa situação inferior, ao conviver com os que estão numa situação superior, vão ter neles o exemplo, o guia, o modelo, e assim todos crescem. Mas que para que essa convivência com o diferente seja exitosa e seja eivada de vitórias para nós, é necessário que nós compreendamos isso. Nós compreendamos que conviver com o diferente exige de nós duas atitudes. Primeiro, a tolerância. Segundo, o respeito. Essa palavra tolerância ela é perigosa, porque muitas vezes ela nos coloca numa posição de superioridade. Como se nós nos postássemos em um pedestal e pensássemos assim: eu, homem branco,
heterossexual, escolarizado, com conta bancária, tolero você. Ou melhor, suporto você, que não é nada disso. Isso não é tolerar. Tolerar é compreender. Compreender que todos nós somos indivíduos com uma história diferente. Tivemos experiências diferentes. E temos o direito de sermos pessoas diferentes. Compreender que todos nós somos almas em formação. Nenhum de nós está pronto ainda. Nenhum de nós está acabado. Somos almas em formação. E ao compreender isso, nós não vamos tolerar no sentido de estarmos superiores a ele, mas no sentido de estarmos junto deles, numa luta comum pelo crescimento de todos. E a segunda virtude, que é fundamental numa vida com o diferente, é o respeito. A palavra respeito vem do latim respectus, e é a conjunção de dois termos. O termo re, que quer dizer de novo, e o termo spectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo, ver com outros olhos, ver de uma forma diferente, ver as pessoas como filhos de Deus, tal qual nós, com seus deveres, com seus direitos. E ao ver as pessoas de uma forma diferente, nós teremos em relação a elas, naturalmente, uma atitude mais fraterna e mais amorosa. Era, minha gente, o que eu tinha a dizer nessa reflexão. Espero que tenha agradado e até uma próxima oportunidade.